Olá, turma, como estão todos? Quinta-feira, dica de livro no nosso canal Leitura.educa. Vamos à nossa vinheta. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu tenho minha predileção por clássicos, certo? Eu gosto muito dos clássicos e também daquele livro que vem com aquele enfeite, com aquele adorno belo. Para mim, interessa muito esse amor táctil de pegar, de sentir o cheiro do livro, tudo. E hoje eu estou aqui, já que vamos continuar falando em clássico, eu estou com um dos grandes clássicos da literatura universal, que já foi considerado por um grupo de escritores como um dos livros mais bem escritos de todos os tempos. É o nosso grande Dom Quixote de la Mancha, certo? O Fidalgo. Aqui nós temos esse box primoroso da editora Nova Fronteira, certo? Um box primoroso, muito bonito, ok? O que torna a leitura da obra muito mais bela. Esse é um dos grandes livros da literatura mundial, do autor espanhol Miguel de Cervantes, certo? Aqui deixa eu pegar, ele é dividido em duas partes. Essa edição e muitas outras edições nós vamos encontrá-la em duas partes. Ou alguns você pode encontrar apenas em um livro, tudo em um livro. Você vai optar, tem várias edições desse livro. Mas em si ele foi um livro que foi escrito em duas partes. Miguel de Cervantes escreve a primeira parte e depois de alguns anos é que ele escreve a segunda parte do livro. Olha, aqui nós temos, certo? Esse aqui é o primeiro livro que vem na capa, que vem, melhor dizendo, no box, perdão. Nós temos aqui, ó, a leitura muito bela. Nós temos algumas gravuras dentro do livro, a fonte muito boa de ser lida. Ou seja, essa é uma edição primorosa. Junto com o livro, também com esse box, nós temos um pequeno livro com algumas gravuras encontradas no livro, que destaca os acontecimentos, a ação do nosso personagem Dom Quixote de la Mancha e seu bravo escudeiro Sancho Panza, certo? E aqui o segundo livro. Segundo livro. Vejam só, gente, Miguel de Cervantes em si, se nós fôssemos trabalhar aqui, analisar a vida dele em si, já dá um grande romance, a vida de Miguel de Cervantes. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é trabalharmos em profundidade, não é discutirmos profundamente esse livro. Teremos momentos para fazermos as discussões, eu irei trazer resenha sobre esse livro, certo? Hoje é mais como uma indicação, porque é um livro fantástico, é um livro que tem muito o que dizer sobre ele. Requer uma ou mais aula, tanto sobre ele, sobre o livro, quanto sobre o seu autor, Miguel de Cervantes. Nós vamos ver aqui, é um dos livros bastante conhecido, inclusive nós vamos das temáticas, a briga dele, de Dom Quixote contra os monstros de Moinho de Vento, que é bastante conhecida, discutido na música, na literatura, certo? Aqui nós temos o quê? Um texto que volta-se um pouco à cultura como é que se diz, das novelas de cavalarias, certo? Só que, de uma certa forma, aqui nós temos uma certa crítica. Na época de Cervantes, de Miguel de Cervantes, esse texto tem mais de 400 anos. Na época de Miguel de Cervantes, era muito famosas as novelas de cavalaria, essas histórias. Aí alguns estudiosos analisam esse livro porque ele tem várias faces, se nós formos parar para analisar, como uma crítica a essas novelas de cavalaria. Nós vamos ter o personagem que tem em sua casa uma biblioteca, grande biblioteca com todas essas novelas de cavalaria, e de uma hora para outra resolve se transformar em um cavaleiro. Qual aqueles cavaleiros da Távola Redonda, Rei Arthur e outros. Então ele resolve se tornar um cavaleiro. Então ele, no primeiro capítulo, no início, ele vai buscando, ele consegue uma armadura antiga de um membro da sua família, ele arruma o seu cavalo, dá um nome ao seu cavalo e diz que sai por o mundo como os cavaleiros à procura de aventura e ele tem que ser batizado como cavaleiro.
como todo cavaleiro, ele tem que ter também sua donzela, sua amada, quem ele vai proteger, que ele dá o nome a Dulcineia, e o seu escudeiro, fiel escudeiro, Sancho Panza. Mas nós vamos ver que é uma sátira. Isso é uma das questões aqui que eu vejo, é uma sátira. Uma sátira dessas novelas de cavalaria. A minha, como é que se diz? O meu primeiro contato com essa história, com esse livro, foi algo inusitado. Eu estava ainda eu estava entrando no meu ensino médio. Eu ainda não conhecia essa obra. E eu e meus colegas, nós às vezes saímos, nós ainda estávamos no tempo, saudosamente falando, no tempo das locadoras de fita cassete, né, aquelas de vídeo, de fita cassete, o tempo dos videocassetes. Para muitos não vão conhecer, muitos que vão estar ouvindo essa aula vão dizer o que é isso, mas era um período fantástico em que você tinha aquele momento que ia alugar, escolhia geralmente o final de semana, a sexta ou sábado para alugar, que aí tinha um dia a mais para ficar. E certa feita eu saí com meus colegas, nós fomos atrás de um filme para assistir, um filme de aventura, alguma coisa, e nós vimos esse, Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro. Aí a gente pensou aquele filme de cavalaria, tipo Rei Arthur, tudo de ação. Aí alugamos, fomos assistir, e quando estamos lá assistindo, de início, para nós que não conhecíamos, mas o que é isso? É de aventura, é comédia, cômico demais. Certo? Um ótimo filme que eu assisti da época, eu agora não lembro bem o título como era Don Quixote de La Mancha e eu não lembro o restante, certo? Então, aí quando eu fui ler o livro, quando eu conheci a história, quando eu conheci quem era Cervantes, quando eu conheci a genialidade, a grandeza dessa obra, aí eu fui ler. E, gente, era como no livro, é fantástico. Eu mesmo, eu sorrio sozinho, eu consigo rir sozinho ali. Às vezes eu tô lendo, eu tenho que parar a leitura para rir dos acontecimentos. Nós vamos ver ter um Sancho, ele sai para o mundo, ele chega em tabernas, ou seja, como se fosse assim, nós vamos dizer assim, um bordel, alguma coisa, mas para ele ali é um castelo. Ele vê mulheres da noite, tudo para ele é como se fosse donzelas, tudo. Então é fantástico, gente. Uma obra fantástica em que em determinado momento nós iremos tratar dela com mais atenção. Eu trarei resenhas, certo? Porque aqui requer uma atenção grande. Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha e os seus monstros de moinho de vento. Leitura indicada aqui no canal leitura.educa. Aí vocês devem me dizer, um calhamaço desse, Deus me livre, como é que eu vou conseguir ler? Gente, você começa a ler e às vezes não quer parar mais. E tão interessante que é esse texto. E tão belo. Aqui Miguel de Cervantes consegue colocar na cabeça de um louco ideias totalmente sensatas de como o homem deveria ser, nobre, cortês, certo? Ele traz tudo isso dentro de uma pessoa que está louca. Essa é dos pontos grandiosos dessa obra. Então, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, nossa indicação de livro de hoje. Procure a sua edição, tem várias edições. Eu acho essa edição da editora Nova Fronteira fantástica. Também gostei também como é que se diz, da revisão dela, muito boa. Então, tá aqui indicada da tradução. A tradução também eu gostei. Então, aqui indicada para vocês, Dom Quixote de La Mancha, certo? Do nosso escritor espanhol Miguel de Cervantes. Um grande clássico e uma grande obra. E não é uma obra só para quem tem costume de ler. Não, aqui você pode dizer, não, aqui não é essa leitura, é um clássico, não é para qualquer um. Eu tô começando. Não, gente. Leitura super simples e gostosa. Agora, veja só, quando eu digo simples, longe de ser algo vulgar, algo pequeno. É grandioso. Aqui você pode encontrar diversos sentidos. Agora é uma leitura que não é cansativa e qualquer um pode ler e compreender. Ok, gente? Dica de livro de hoje, Miguel de Cervantes. Um abraço e até a nossa próxima dica de livros.